Olá, estamos aqui no dia especial, comemorando o Dia do Síndico e também o 10º episódio do nosso podcast Metro Quadrado, que é o seu lugar de conhecer um pouco mais do mercado imobiliário e também de condomínios, com convidados super especiais, que são amigos nossos de longa data, que é o Luiz Rogério, que é o CEO da Administradora Paraná, e também a Priscila Floriano, que é diretora e gerente de marketing e tecnologia da empresa, dentre outras empresas também, que é a Rama Leve Garantidora, a RH7 de serviços de mão de obra terceirizada. Mas vamos direto aqui ao nosso querido convidado. Como é que está você, Rogério? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Numa semana importante e num ano muito importante para nós também, da nossa empresa, né? Em que nós comemoramos 35 anos de existência. E com relação à semana, eu me refiro à semana importante, que é o síndico, que é um parceiro nosso, do nosso modelo de administração. O Rogério é um síndico de longa data, síndico de coração e de alma, É síndico verdade. DJ. Então, vai falar um pouco mais da história dele aqui como síndico e como administrador também. Tem um grande respeito pelos síndicos, a gente gosta muito de trabalhar com a tua empresa, tem alguns prédios importantes com você, como o próprio de Five, onde está aqui hoje a CBN, Curitiba, um prédio muito bem administrado e muito bem quisto aí pela cidade toda, onde está o Hotel NH também. E a Priscila Soriano, representando as mulheres aqui, que é uma super administradora, está tocando a empresa lá junto já há muitos anos, né, Priscila? Como é que está você? Tudo bem? Sim, primeiramente agradeço o convite da CBN, do Ricardo aí, por participar, para contar um pouquinho da nossa história, né? Estou na Paraná há quase 20 anos e estamos desenvolvendo aí a área de marketing, TI, né, comercial, relacionamento com o cliente, oferecendo sempre um serviço diferenciado aí para os nossos condomínios. E a gente sente, trabalha com a Priscila na parte de tecnologia, que é uma empresa que tem um destaque nisso, né, Pri? Porque a gente vê que nos prédios, a gente conseguiu fazer alguns prédios que tem, para quem administra Airbnb, aquele controle facial que a pessoa entra, se cadastra previamente, leitura facial, leitura de placa, e segundo os administradores de Airbnb, foi o primeiro prédio que automatizou isso, e foi graças ao trabalho que nós fizemos conjuntamente com vocês que conseguiram colocar isso para funcionar depois de alguns anos tentando, né? Exatamente, o mercado ele força, né, as empresas a se especializarem em trazer novidades e ferramentas que facilitem o dia a dia. E foi necessário a implantação dessas ferramentas justamente para fazer o controle desse novo negócio, né, que é a gestão de Airbnb, de curta locação, para facilitar, especialmente para os anfitriões, né, fazendo toda essa gestão de curta temporada e também facilita o acesso dos clientes e dos hóspedes, né, quando vão nos nossos condomínios. Legal, então nossos ouvintes e seguidores, eu sou o Ricardo Reis, estou aqui sendo o host aqui desse podcast, incorporador, construtor, mas gestor agora como síndico profissional já há alguns anos, com muito prazer. E tenho o Rogério aqui como meu irmão mais velho, como a gente brinca de vez em quando, né, Eu Rogério? sempre considerei você o irmão eu mais velho, né? Sim, sempre passando as dicas Então, aí. Então, eu queria começar explicando o que é um administrador e o síndico, e depois apresentando um pouco a Paraná. olha, a administradora, eu iniciei esse trabalho há 35 anos, por um acaso, até vamos contar um pouquinho da história, Isso, e não havia, é claro que há 35 anos atrás não havia síndico profissional. E dentro de um projeto universitário que nós começamos, a história da administradora Paraná, nós desenvolvemos novas tecnologias, novos modos, né? Demos uma virada no modelo de administração que havia em Curitiba há 3 décadas atrás. Então, um grupo de universitários aqui da FAI, do outro lado, trouxemos essas novidades, né, pro mercado, e de lá a gente foi desenvolvendo novas ideias. Mas o que ocorreu, Ricardo, é que não se desfilia a figura do síndico, do administrador muito, sabe? O que logo no começo da minha carreira eu trabalhei para ser administrador de condomínio. Mas o interessante é que nos meus primeiros condomínios eu fui também convidado a ser síndico, né? Eu me lembro de Edifício Raposo Tavares, Edifício Rio de Janeiro, Coloni, e eu comecei a gostar cada vez mais da brincadeira. Meus primeiros condomínios, basicamente, eles não havia essa figura do síndico profissional e eles colocavam o administrador. Então, o administrador era o síndico também. E isso me deu muito volume, também me custou muita dor, porque ser síndico não é uma tarefa fácil. Nós sabemos o quanto o síndico passa por sufoco, né? O quanto ele é combatido, como ele não é compreendido pela comunidade, não é?
E isso nos amadureceu e nos traz aqui para o momento presente para entender o que é a figura do síndico profissional hoje. Então, chegou esse momento, aqui uns 15 anos para cá, ou 10 anos mais propriamente dito, de São Paulo, das grandes capitais, já havia o modelo do síndico profissional. E aí ele começou aos poucos a entrar em Curitiba, e hoje ele está totalmente expandido na cidade, e dá para separar muito bem hoje a figura da administradora e do síndico. A administradora, basicamente, ela tem toda aquela obrigação burocrática, cuidar da contabilidade, cuidar do financeiro, cuidar da área fiscal, da gestão de pessoas, dos controles fiscais, governamentais, bancos, todas as obrigações envolvidas, isso fica por conta da administradora, especialmente a administração financeira. Ela é dissociada do síndico. Por quê? Tanto o síndico profissional como o síndico interno, tá, eles já têm as suas pegadas internas de conversar, estar em contato com a comunidade a qual ele representa, ali como ele foi eleito, e também de acordo com a lei e a convenção do condomínio. É uma obrigação do síndico. E ele precisa se apoiar em alguém para fazer isso, para fazer acontecer as demandas, a operação e a administração. Aí que ele conta com o apoio do administrador. Então está muito bem dividido isso hoje em dia. É bacana ver porque o síndico ele é eleito, ele é o representante jurídico. Ele tudo seria a dele, a obrigação. Aí nasceu essa figura da administradora, que é a parte contábil, né, Priscila? Você vem da contabilidade, exatamente, né? Que nasceu dessa parte contábil e que foi agregando outros serviços, como a parte da mão de obra para administrar, a parte fiscal, que já é meio contábil ali, e a parte bancária, a parte financeira. Então ficou o síndico tocando lá a parte operacional no prédio e a administradora pegando esse back-office, essa parte mais administrativa, Isso mesmo. que quem é o responsável final é o síndico, mas ele delega isso para a administradora. É isso mesmo, Pri? Exatamente, a administradora é o braço técnico do síndico. E hoje o condomínio, por mais que não tenha, né, não é caracterizado como pessoa jurídica, ele tem o CNPJ. E é cobrado do condomínio diversas exigências legais, tributárias, trabalhistas, cada vez mais. Então, um síndico sem o apoio técnico de uma administradora, dificilmente ele vai conseguir fazer a gestão no momento atual. Então, está tendo muita exigência, até na parte trabalhista mais ainda, né? Trabalhista com social, né? As normativas em vigor. Então, tem que ter um cuidado. O síndico ele fica mais voltado para a gestão interna, né? Especialmente que já tem um volume muito grande, né? Lidar com os conflitos, mediação de interesses, né? Gestão de manutenção. Então, o síndico já tem uma parte bem forte dentro do condomínio. Então, ele precisa de uma administradora para dar esse suporte técnico. Fazer cumprir o regulamento interno, que é forte em quase todos os prédios, diferente de um para outro também, né? É uma tarefa muito árdua para o síndico. E ele precisa de apoio jurídico, precisa de administrativo, precisa lá do senhorzinho do prédio muito, que é o zelador, o gestor interno, né? São figuras importantes, e precisa também muito se aconselhar com os membros do Conselho Fiscal e Consultivo do prédio. É esse conjunto que faz o sucesso da administração de um condomínio. Que é o corpo diretivo, né? Que é o síndico apoiado pelo Conselho Fiscal, com a ajuda da administradora. Aí vocês tocaram num ponto importante, né? Porque essa profissionalização do síndico, uma parte dela vem de muitas complexidades novas. A parte trabalhista que vocês tocaram agora cada dia uma lei nova, uma interpretação nova. Então, para o síndico estar atualizado em relação a isso é muito difícil. A administradora já ajuda bastante isso. Mas, além da administradora, outra função que vem ajudando muito o síndico são as empresas de mão de obra terceirizada, que na maioria dos prédios, aqui no Five, vários prédios que eu administro, muitos deles com vocês como administrador, outros não, a maioria dos colaboradores são terceirizados. Por que se terceiriza tanta mão de obra hoje? E também vocês têm uma empresa nessa área. Queria entender um pouquinho o porquê que hoje está tão em voga essa terceirização e por que vocês montaram essa empresa. Eu vou jogar para a Priscila responder isso, porque ela está muito à frente da gestão dentro da empresa, né? Embora eu tenha a resposta, mas eu gosto que ela explique. Depois você explica como é que o time está tão unido. Então vamos lá, Priscila, por que terceiriza a mão de obra? Olha, justamente por questões trabalhistas, Ricardo, também pela escassez de mão de obra. Então, cada vez mais a gente está tendo uma dificuldade, né? A gente percebe uma dificuldade de manter um quadro efetivo dentro do condomínio, né? O volume de ações trabalhistas também tem aumentado muito.
e as obrigações fiscais e trabalhistas. Então, as empresas de terceirização, eu falo que a administradora, a gente entrou com esse modelo de negócio pela necessidade do mercado, especialmente no processo de implantação dos novos condomínios, que o condomínio não tem CNPJ. Então, a administradora, a gente iniciou em alguns condomínios para cobrir temporariamente aqueles postos e a gente observou que funcionou, né? Foi um modelo que nós implantamos e que foi bem aceito pelos Sim. nossos clientes. Então, nós oferecemos, além dos serviços administrativos, essa comodidade da gestão de mão de obra. A gente tem uma equipe muito eficaz, né? Uma equipe muito comprometida, e nós conseguimos captar, recrutar bons funcionários do mercado, porque eles gostam, né? Eles gostam de trabalhar com a nossa empresa. Então, isso é um facilitador que a Paraná tem, né? Dessa integração. E oferecer para o condomínio também essa tranquilidade. Se tiver qualquer questão trabalhista, tem uma empresa que vai estar responsável pelo condomínio. Eu concordo 100%, porque vou até dar um exemplo prático de hoje. Primeiro que essa garantia de vocês estarem selecionando as pessoas, está muito difícil mão de obra, né? Difícil. Depois essa atualização da parte das leis, da jurisprudência, de estar verificando o que está acontecendo para contratar, para demitir, para o aviso prévio, tudo isso é complicado, né? Os pagamentos, mas hoje num condomínio que eu peguei recentemente, o porteiro avisou à noite que não iria de manhã. Aí estava o porteiro da noite fazendo horário duplo, porque é funcionário ainda que não é terceirizado e não tinha quem colocar na portaria. Então o porteiro da noite teve que se sacrificar e ficar. Quando uma terceirizada vai lá e coloca outra pessoa, não vem o do turno, né? Tem um supervisor, Sim. que já tem umas pessoas reservas lá, e geralmente vocês conseguem colocar um substituto. Mas uma coisa importante na tua empresa, eu vim de lá agora, fazendo a vistoria lá com a parte financeira, que a gente faz mensal com todos os Desculpa, eu prédios. não poder ter atendido lá. Né? A gente vai linha por linha, às vezes, do financeiro, mas o que eu vejo no teu time é que eles vestem camisa, né? Tanto na própria empresa quanto os terceirizados. Qual que é a fórmula para fazer as pessoas terem esse sentimento de time? Dizer que você fez um evento grande esse ano lá na tua chácara, o dia inteiro com música, com treinamento. Qual que é a sintonia que você coloca para que as pessoas estejam alinhadas com vocês? Ricardo, boa pergunta, tá? Historicamente, desde o início, sempre fui muito conectado com retorno para funcionários, né? A gente sempre tem um programa de valorização, né, um programa de retorno para eles, e a gente sempre fez a festa de confraternização, que é uma das bases, desde o começo da empresa, quando nós tínhamos só 7 ou 8 funcionários. Isso vem historicamente até porque eu era gerente de recursos humanos antes de ser empresário, então eu trabalhava em empresas com isso, e eu via com bons olhos. Mas a gente também tem que ter políticas motivacionais, que não apenas questão salarial, plano de cargos, salários e tudo mais, mas as pessoas têm que se sentir bem dentro. Se sentir bem dentro não é somente benefícios e festa, tal. Você tem que dar tecnologia, tem que dar condições humanas para eles trabalharem, tem que dar condições de esperança de eles crescerem dentro da empresa. Então, tudo isso é estudado, é pensado e é feito dentro do possível na nossa empresa. E a grande pegada realmente tem sido esses eventos que nós puxamos através dos recursos humanos e através da nossa gerência. Vamos lá citar. Nós celebramos lá o Dia dos Pais, o Dia das Mulheres, o Dia das Mães, fazemos festa julina, fazemos festa de confraternização e sempre coordenado pela Priscila, né, fazer eventos que tomam tempo, né? Esse ano o evento foi um pouco maior, vamos lá, quando fiz 25 anos, a gente fez um grande evento no Guadalhoça, por exemplo, foram quase 600 pessoas, não é? Foi um evento muito bonito. E agora nos 30 fizemos uma coisa, nos 35 a gente fez um troço bem bacana que foi marcante. 35 anos não é uma data simples de chegar, né? E ainda uma empresa fortalecida, né? Com os pés no chão, sem dívidas, nem nada. E a gente achou maravilhoso fazer alguma coisa para os nossos colaboradores líderes, né? O líder não é só ali dentro da empresa. Nós fizemos os líderes e para os demais também que trabalham dentro do administrativo. Mas trouxemos toda a liderança dos prédios, que são funcionários dos nossos CNPJs, e demos um retorno bem bacana. E isso fica marcado, né? Fica marcado sempre na vida deles. Por exemplo, agora
no sábado agora, nós vamos fazer a confraternização dos zeladores do condomínio com as famílias na nossa chácara. Uma previsão de 250 pessoas aproximadamente. E vai haver atividades, isso marca, sabe? Porque não é qualquer empresa que se faz isso, faz esse investimento no capital humano, né? E eu acredito que isso tem sido, né, o grande alicerce, né? E o grande potencial desse retorno, dessa satisfação. Mas nunca atingimos o ápice, tem que estar sempre renovando. Queria contar, muito obrigado, acho que é um exemplo muito bom. Depois vou dar um exemplo do síndico, como o síndico também é bem acolhido por vocês, trouxe o presente que vocês entregaram aqui, chegou hoje, não veio agora como você veio, que todo ano vem esse presente maravilhoso na Semana do Síndico, quero apresentar, mas queria dar agora um panorama da empresa. Hoje, atende quantas unidades, quantas famílias vocês estão atendendo hoje, Priscila? Hoje nós atendemos mais de 35 mil famílias, né, entre condomínios residenciais, comerciais, corporativos. Bate com 35 anos, 35 né? anos. Dá 1000 para cada ano. Na verdade, dá um pouco mais, né? Então, a gente arredondou para 35. E daí... E além disso, né, nós temos pela nossa plataforma, a gente tem um índice muito positivo também dos condôminos. Então, ultrapassam 25 mil também usuários da nossa plataforma. Então, a gente consegue ter essa responsabilidade, não só com os nossos condomínios, mas com o mercado condominial como um todo. E vocês gerindo a parte de tecnologia, vamos falar um pouco da parte de tecnologia, porque vocês sempre foram um destaque nisso, Sim. mesmo antes da pandemia. Mas a pandemia foi um divisor de águas, porque com a pandemia começou a assembleia online, começou a votação online, vocês já tinham isso tudo, com até o primeiro PED de votação eletrônica que eu conheço, foram vocês que colocaram nas assembleias de grandes prédios, 700 unidades, tinham cada um com o seu eleitor. Como que está, você que é a diretora de tecnologia, como é que você leva isso lá? Em que pé que nós estamos? Para onde nós estamos indo? Olha, um legado muito positivo da pandemia que permaneceu foi a realização das assembleias online, que foi na pandemia que nós conseguimos acelerar o processo, que era um projeto já em andamento da administradora, mas que a pandemia fez com que a administradora colocasse em prática. E de lá para cá foram mais de 800 assembleias virtuais que nós já realizamos. E permaneceu, foi um formato que foi bem aceito pelos condôminos. A Paraná sempre teve essa questão de inovação, de trazer ferramentas que auxiliem na gestão, e a pandemia fez com que acelerasse esse processo. Até na questão de registro de atas, né, o cartório também se tornou mais dinâmico. Hoje, os condôminos não tem como eles estão atualizados, eles querem ferramentas, ferramentas que auxiliem, né, que dê acesso às informações sem que eles precisem entrar em contato com a administradora. Então, são ferramentas que a gente disponibiliza para todos os clientes para buscar mais integração com os nossos condôminos. E eu vejo também na parte contábil, né, que uma das grandes funções do síndico é a transparência financeira. E quem dá isso é a administradora, que está lá com a parte contábil. E a parte do sistema de vocês conseguem prestar isso online, aquele calhamaço de balancete vai para o prédio impresso, mas tudo isso está online, já sai no mês seguinte, todo mundo tem acesso, consegue entrar, ver a nota fiscal lá da conta de luz, né, desse mês, do mês passado, do ano passado, tem lá o contrato, a convocação da Assembleia, tem o regimento interno. Conte um pouquinho dessa parte tecnológica de dados mesmo. Nós iniciamos com um balancete digital, balancete digitalizado, que não era totalmente online, em 2014, por uma necessidade de um cliente nosso. Ele acabou, teve um síndico que ele acabou desapareceu, né, todos os livros contábeis. Tá. E na época nós não tínhamos nem como buscar essa documentação, porque não tinha nada digitalizado. Sumiu tudo. Sumiu tudo. Tá. Foi assim, foi muito trágico, Sim, né? um traumático. Foi né? traumático. Tá. Então foi nesse momento, assim, não, nós vamos ter que começar o processo de digitalização. Tá. E começamos a digitalizar todos os balancetes. Só que nós tínhamos um outro desafio, nós não tínhamos armazenamento em nuvem para subir todo esse volume de balancetes. Sim, que é um monte de informação, Um monte né? de informação. Então, daí a gente começou com a empresa de software que nos atende a disponibilizar uma ferramenta que facilitasse o acesso para todos os condôminos, para a prestação de contas ocorrer de forma mensal e não anual, como era em assembleias, né? Sim. Porque sempre foi um documento muito restrito para o síndico e para o conselho. E os moradores, quero saber como que foi, quanto que foi de gasto, tudo. Marca uma reunião aqui, vem, analise o balancete. Mas hoje ninguém tem tempo, né? As pessoas querem ter informações ágeis. Então, o balancete digitalizado, a gente achou que ia ter
problemas, né, de questionamentos. Pelo contrário, ele facilitou a nossa gestão e a transparência nos condomínios. Eu vejo o seguinte, que só de estar disponível já baixa a atenção. Já. Que tem 1 ou 2 pessoas por prédio que gosta de ver os números e ajuda, que é tipo um auditor interno, né? Nos prédios já tem auditoria. E as pessoas não se interessam muito em ficar olhando, a não ser quando tem algum problema. Mas só de mostrar que está disponível, está lá, anota lá, já baixa a temperatura e fica tudo mais fácil. Então, na parte financeira, tem uma outra empresa de vocês que é a garantidora. Para quem não conhece, a garantidora é aquela empresa que garante para o condomínio todo o dinheiro para pagar as contas. Cobra uma taxa. Explica um pouquinho o que a garantidora faz e a importância dela no condomínio, Rogério, que você ajuda muito em prédios de implantação, que é uma das especialidades de vocês. Às vezes a consultora está chegando lá com muita unidade, sem muito dinheiro, né? Pode ter risco de inadimplência, quando não pode ficar sem dinheiro. Como é que funciona essa parte da garantidora? A história da garantidora ou antecipadora já fazia parte daquele projeto que nós tínhamos universitário. Sim. Não havia esse produto, Ricardo. Juro por Deus, não tinha ninguém que fazia isso dentro de Curitiba, das administradoras. Mas você precisava ter os recursos, porque para fazer antecipação tem que ter dinheiro em caixa, né? E 2, 3 anos de administradora, nós começamos a botar em prática, nós antecipamos as receitas do condomínio. Por quê? Não é por 2 motivos, Ricardo. Primeiro, que a gente observou depois de alguns tempos, que o inadimplente era um problema sério para o condomínio, para a administradora, para o síndico, para ele mesmo. A gente viu que tem o inadimplente do mal, mas tem o inadimplente do bem. E eles eram muito confundidos. Vou citar um exemplo, um cara que está devendo 3, 4, 5, 6 meses no ano de condomínio, começava muito a incomodar as pessoas. E se ele aparecia com um carro novo, se ele voltava de uma viagem, os comentários nos corredores, nas portarias, nas assembleias, em tudo quanto é canto, era em cima deles, às vezes até contra os filhos, com a família deles, sabe? Então, eles sofriam esse bullying. Eu vi cada caso que eu não consigo conversar todo aqui. Um dia eu falo para você. E por que não vamos colocar isso já? Nós vamos garantir essas inadimplências. Aquele tempo era só antecipação. Nós pegávamos a receita integral, colocávamos no caixa e quando falava alguma coisa, ele não deve para você não. Ele está devendo para a administradora, portanto, ele pode participar da assembleia, portanto, ele só não pode votar por lei. Nós entendemos que foi muito interessante esse processo, ninguém mais estava ligando se ele trocou de carro, os filhos dele entravam, usava salão de festa naturalmente, e depois ele ia se acertar com a gente, não com o síndico. Facilitava também na questão contábil. Para o síndico, para o conselho, ficava mais fácil você pegar e fazer o controle contábil, se todas as receitas estavam entradas, porque ela entrava de uma vez só. E não aos poucos, naquelas terríveis negociações, que o cara negocia em 12 vezes, pula 3, 4, 5 vezes, se entrou o juro, se não entrou. Isso porque já estava a receita lá. Com a nossa empresa de cobrança, a Roma Leve, que era antecipação, a gente resolveu isso. E com o tempo o mercado foi lançando um produto chamado Garantidora, que aí fazia essa antecipação, já com a nomenclatura garantidora, e havia um deságio nesse valor, e nós entramos nesse mercado também, que nós comprávamos essa receita. E isso vem se perpetuando até os momentos. Então, nós temos 2 modelos, antecipação e o modelo de garantidora. E isso facilita muito para todo mundo. É um produto legal. Ajuda demais o síndico. Então, vamos falar um pouco do síndico agora. Está lançando o livro Síndico de Sucesso. O Rogério tem uma entrevista que a gente fez aqui, perguntando como ele vê o síndico, o que ele não pode errar, né, o que é um síndico profissional, se tem mercado ou não. E queria perguntar pessoalmente, depois para a Priscila também, como é que você vê o síndico, essa figura, que pé que nós estamos, o que ele não pode errar, o que faz um síndico ser um bom síndico? Ricardo, o síndico é uma pessoa muito querida na vida da gente, certo? A minha história de 35 anos, tá? Eu conheci, devido ao número de condomínios e clientes que nós temos que já passaram e ficaram na história, eu passei a ser conhecido de muita gente e também conheço muita gente, porque você convive 1 ou 2 mandatos com esses síndicos, você conhece um pouco da história da vida deles, as frustrações, as alegrias, como eles viraram síndico, né? E a gente vê um ser humano ali, muitas vezes lutando, às vezes injustiçado e muitas vezes enaltecido e reconhecido. Tem todas as formas. É um ser humano que está ali, muitas vezes confundido como empregado, né? O síndico profissional ou o síndico interno também.
e que está ali para servir de qualquer momento e resolver as frustrações e os problemas das pessoas, que nem às vezes tem a ver com o síndico. Histórias de síndicos que já, inclusive, foram agredidos, que eu vi, e síndicos que ganham presentes no final do ano. Já vi em assembleia síndicos ganharem de todos os condôminos litros de uísque, festas e tudo mais. Eu tenho um apreço enorme pela figura do síndico. Você não faz ideia como eu gosto de apertar a mão, porque muitos deles se tornaram meus amigos. Nessa festa dos 35 anos da empresa, eu recebi 3 depoimentos do meu primeiro síndico, o cara que me deu a primeira oportunidade, que era o superintendente do Banco do Brasil, né? E ele fez um depoimento bem emocionante, a gente teve uma festa no prédio, de agradecimento de 35 anos, e os outros que no decorrer da nossa história deram depoimento. É muito gratificante para mim, pessoalmente, como Rogério, como pessoa, e também liderando a empresa, conviver a história com o síndico. Se tem um cara que conhece o que é a figura do síndico, eu posso dizer que eu estou patenteado para isso. Conhece mesmo. Muito. Antes de passar para a palavra, Priscila, eu quero mostrar os presentes que ele fala que esse apreço, mas vou mostrar o apreço deles pelo síndico. Nós todos os anos recebemos presentes da Paraná, veio aqui essa linda sacola da Paraná, com uma caixa maravilhosa, né, dos 35 anos aqui coisa da Priscila. do aniversário, com 2 vinhos, e cada vinho desse, além de ser um vinho muito gostoso, prestigiando aqui a cultura local, vem com o nome do síndico. Olha que coisa maravilhosa. E um bilhetinho lindo dizendo assim, agradecendo pela colaboração que os síndicos têm no equilíbrio e na harmonia dos condomínios. Então, muito obrigado, Priscila, muito obrigado, Rogério, pelo esse reconhecimento aos síndicos. Agradeço em nome de todos os síndicos que estão aqui assistindo e dessa comunidade toda de condomínios. E você, como é que você vê o síndico, Priscila? Olha, o síndico, ele é nosso parceiro fundamental para o nosso negócio. Eu falo que o sucesso da administração, da administradora, depende muito do síndico. Então, a gente tem percebido que nos últimos 10 anos, a profissionalização ainda precisa ser regulamentada, mas hoje a presença dos síndicos profissionais ela está muito mais relevante no mercado condominial, especialmente no processo de implantação. E eu já fui síndica por um tempo. Fiz a experiência, mas prefiro ser administradora. Então, eu sei dos desafios de um síndico. Então, eu consigo ter empatia para acolher esse síndico, porque não é só na parte técnica, ele às vezes precisa ter até um aconselhamento psicológico. E a administradora passa a ter esse relacionamento, né? A gente acaba criando vínculo, né, com os síndicos. Não são só clientes, né? São parceiros de vida, né? Que tem os síndicos que perpetuam aí por mais de 10 anos. Então, tem um histórico conosco. Então, eu vejo com muito carinho. Dentro da Paraná, nós temos um cuidado muito especial com todos os síndicos, né? Todos os síndicos têm, a gente estende o tapete vermelho mesmo, isso é a equipe toda, justamente por isso, para que o síndico se sinta em casa e que tenha a Paraná como sua parceira. Não só parceira comercial, mas uma parceira que vai estender a mão e caminhar junto com ele. Eu posso dizer que tem esse apoio psicológico, por isso que é brincadeira do meu irmão mais velho, porque já precisamos de apoio psicológico nessa trilha, né, de longa data já como síndico, porque não é fácil. Metade desse livro aqui, o livro, pessoal, é basicamente para ajudar as pessoas a entrarem na carreira de síndico, que é uma carreira que eu aconselho, a minha carreira, que eu faço. Tem pessoas que têm perfil para isso, outras não têm, mas quem tem perfil pode ter uma carreira muito boa, com uma estabilidade financeira muito boa, e é a subtítulo da transforma em condomínios em renda, como síndico. Então, e esse livro, metade dele é como falar com as pessoas. E muito disso aprendi com o meu irmão mais velho aqui, com a Priscila também, que também já passamos bastante desafios juntos, né, Priscila? Sim. Não é fácil, mas a gente vai ganhando essa casca, né, Rogério? E vai se desenvolvendo. Queria deixar alguns recados aqui. Primeiro, o nosso livro, Síndico de Sucesso, está no nosso site, que é www.reisre.com. Também está no Clube de Autores Síndico de Sucesso. Além do livro, tem o nosso podcast, que é o podcast Metro Quadrado, que está no Spotify da CBN Curitiba e também no YouTube da CBN Curitiba. Tiveram pessoas muito importantes aqui já, falando bastante sobre condomínio, investimentos, negócios, como o Thiago de Mil, que é o CEO da Equilíbrio, o Felipe Demeterco da Piemont, o André Marim da Laguna, o Arsênio Almeida da GT Building, o Leonardo Pissetti da Suel, o Antônio Buquerque aqui do Hotel NH, o Alfredo Gulim Filho, tem história longa data da G7, o Eduardo Schumann da Top Imóveis, e o último foi o Marcelo Christian da Atlas Elevadores,
diretor de Paraná e Santa Catarina. Você pode ver esse podcast que está aqui também no site da CBN ou nesses lugares que eu comentei, no YouTube e no Spotify. A nossa coluna Metro Quadrado, ela está às terças-feiras, às 16 horas, ao vivo aqui na CBN Curitiba. E queria passar agora a palavra para a Priscila primeiro, como mulher, né? E para deixar um recado para os nossos seguidores, os nossos ouvintes. Você que começou com 16 anos ainda como estagiária nessa área, né? Tem uma carreira longa aí, hoje está tocando a empresa com muito sucesso. Para nossos ouvintes, o que você pode deixar de recado? Olha, até como experiência de vida, né? Comecei uma menina aí pelo estágio pelo IEL, então de lá para cá me apaixonei pelo mercado condominial. E a gente tem percebido que tem um crescimento amplo, então tem mercado para todo mundo. Quem quiser se profissionalizar e seguir essa carreira no mercado condominial, seja como administrador, seja como síndico profissional, tem mercado para todos. E a Paraná está de portas abertas aí para receber, inclusive, os jovens aprendizes que querem iniciar a sua carreira. Olha que bacana, a gente tem muito apreço por esse começo da carreira para os jovens, né? A gente gosta de deixar recado para os jovens, esse mercado de profissionalizante, quando você está ali 16 anos, é a hora que você vai se encaminhando, testando, se gosta, se não gosta. Está aqui um exemplo, na última também veio aqui uma pessoa que falou a mesma coisa, que começou com o curso profissionalizante. Na pandemia, aquele momento foi muito difícil, né, Rogério e Priscila? Ficava todo mundo em casa, não podia sair, não sabia se ia ter amanhã ou não ia, famílias com problemas seríssimos, né, dos mais sérios que podem ter. Mas vocês tiveram uma ideia maravilhosa, né, Rogério? Que foi fazer uma festa. Como é que faz uma festa no meio da pandemia que nem pode se encontrar? O que você fez? O que você inventou? Conte aí. Nós temos uma empresa de evento, né, Infinity Eventos, e a gente se descontrai com isso aí, também uma veia de DJ que nós temos lá, com a equipe, e na época não se saía de casa, não tinha nada para se fazer, e veio a ideia, com a ajuda da prefeitura, até com a ajuda do próprio Pimentel hoje, na época, a sua secretária também, nós conversamos, conseguimos licença e desenvolvemos um projeto chamado Festa na Sacada, em que consistia que nós levávamos uma equipe, né, de DJs, de eletricistas, de animadores, uma série de coisas, né, nós levávamos e fazíamos festas para as pessoas dançar como se estivesse numa balada, né, dentro da sua sacada. E um projeto nós fazíamos nos jardins, nas quadras, mas as pessoas não saíam do seu apartamento. Elas ficavam curtindo dentro das suas sacadas e deu super certo. Foi uma marca nossa, né, da Administradora Paraná. E isso não era cobrado, né? Nós, na contrapartida, pedíamos que fizessem doações e que nós levávamos essas doações, porque as pessoas precisavam muito na época, eram registradas todas, para a Santa Casa da Misericórdia, que também teve anexa nesse projeto. Durou bastante tempo, houve uma cobertura e até uma repercussão nacional. Ficamos muito gratos com isso. Também vimos coisas tristes, né, porque se tratava de pandemia, né, pessoas, afinal de contas era pandemia, eu mesmo fui vítima dessa pandemia, mas a festa foi um sucesso. Muito bom. Teve lá no nosso prédio, fizeram lá, foi o primeiro momento na pandemia, depois de muitos meses de alegria. Alegria genuína, as pessoas se divertindo e deu repercussão na Globo, foi muito bacana. Muito obrigado por isso tudo. A gente não teve tempo, né, Rogério? Tem muita coisa para falar, muita história que podia te contar aqui. Tem a história da Associação das Administradoras que você fundou junto com outras empresas, né? Mas deixa um recado aqui para no Dia do Síndico, para os nossos síndicos ou da maneira que você achar melhor. Deixar aqui meu abraço, né, a todos os síndicos e parabenizar eles todos pelo Dia do Síndico, que se encerra agora, do dia 30, de novembro. Tá? E a Paraná está de braços abertos lá para recebê-los, para conversar, para administrar seus prédios, seus condomínios. E parabéns para mim também, que estou 28 anos de síndico também. Merece. Eu também ganhei uma caixinha de presente dessa, sabe? Qual é o teu nome também? Merecido. Duro é abrir esse vinho, né? Quando a gente vai abrir um vinho com o teu nome, não vai, você vai ficar na parede. Eu estou com dó de abrir esse vinho. Eu não vai abrir esse vinho, você tem que abrir um outro. Esse vai ficar lá no nosso barzinho lá. Sim. Então é isso aí. Obrigado, Ricardo, por ter nos recebido aí. Conte sempre com a gente, tá? Sempre muito bem-vindos. Espero fazer outros podcasts com vocês, que tem tanta história para contar. Eu já era ideia de apresentar a empresa e contar um pouco dessa história, mas tem muito caos para te contar aí, né, Rogério? Aí a gente vai longe. E pessoal que está assistindo aqui, como a gente sempre lembra, né, tudo passa, mas os imóveis ficam. Um forte abraço, Ricardo Reis, para a CBN.
CBN, a rádio que toca notícia.